galera, a primeira cônica que vamos estudar agora será a elipse. Beleza? Bom, cara, qual que é a definição da elipse? Existe um motivo para essa definição. Basicamente, ela vem daquela aula de noções de seção cônica. Só que, como eu falei, aquilo é uma aula de noções. Eu não vou pegar toda a geometria espacial que envolve isso tudo. Vou pegar apenas o feijão com arroz, que é o que cai no ITA, tá? Que é o seguinte. A elipse se define da seguinte maneira. É o lugar geométrico dos pontos, tais que para todo ponto da elipse, se eu pegar dois pontos quaisquer, F1 e F2, que eu chamaria de focos, tomando esses dois pontos, todo ponto que pertencer à elipse é tal que a soma da distância de P a um dos focos mais P ao outro foco é constante. Ou seja, para todo ponto que pertencer a essa curva da elipse aqui, para todo ponto, sei lá, um ponto que está aqui, por exemplo, ou um ponto que está aqui, por exemplo, não importa. Se eu pegar aqui o ponto P, ponto Q e aqui o ponto R, qualquer que seja esses pontos aqui, se eu pegar a distância de cada um desses pontos aos focos e somar essas distâncias, vai dar constante. Então, PF1 mais PF2 é igual a QF1 mais QF2, que é igual a RF1 mais RF2, que é constante. Ou seja, para todo ponto, eu tenho o quê? Que PF1 mais PF2 é igual a K. K sendo uma constante. Ou seja, se o ponto pertence à elipse, então essa relação aqui, ou seja, PF1 mais PF2 dá constante, um valor fixo. Beleza? Para todo ponto que pertence à elipse. Ponto Q, ponto R, etc. Tá? Agora vamos explorar um pouquinho aqui as possibilidades. Primeiro de tudo, a gente define aqui o seguinte, ó. É fácil ver que a elipse possui, nesse caso aqui, dois eixos de simetria, né? O eixo X e o eixo Y. Nesse caso, né? Eu posso ter, por exemplo, uma elipse assim, né? Aqui está o eixo XY e uma elipse rotacionada, né? Que é algo que vamos ver mais para frente. E aí, os eixos de simetria seriam esse e esse, né? Enfim, tomando os eixos de simetria da elipse. No caso horizontal, por exemplo, neste caso aqui, esse eixo que eu vou denominar de eixo AB é o que possui o maior comprimento, certo? O eixo de maior comprimento possui o nome de eixo maior, né? O nome faz muito sentido. Eixo maior da elipse, tá certo? E a gente denota que o comprimento desse eixo maior AB, falamos que possui um comprimento chamado de 2A. 2A não é só A, não, é 2A. Falamos que é 2A, então isso aqui tudo é 2A, tá? E agora tomemos aqui o eixo CD, tá certo? Esse eixo aqui é o eixo de simetria de menor comprimento, tá certo? Esse eixo CD aqui, dizemos que ele é, como ele é o de menor comprimento, chuta qual vai ser o nome dele? Isso mesmo, rapaz. Eixo menor. E seu comprimento é dado como sendo 2Bzinho, tá? Por que a gente fala que é 2A, 2B? Porque usualmente não vamos trabalhar com... não vamos trabalhar com o quê? Não vamos trabalhar com o eixo, vamos trabalhar com o semi-eixo, tá? Vamos trabalhar usualmente com os semi-eixos. Ou seja, semi-eixo maior, semi-eixo menor, etc. Tá? Legal. Lindo. Então, no caso, usualmente, não trabalhamos com 2A, trabalhamos com A. Então, é por isso que a gente define o eixo maior como sendo 2A, porque aí a gente trabalha o quê? Com A nas equações. Vai ser, sei lá, A ao quadrado mais B ao quadrado. É muito melhor que o quê? Que pegar, definir AB como sendo A e pegar só o semi-eixo sendo no A sobre 2, né? Aí eu teria que fazer o quê? Teria que ser A ao quadrado por 4 mais B2 por 4. Ia ser muito chato, tá? Legal. E, por último, também temos a chamada distância focal. Que é o quê? É a distância entre os focos. E, adivinha, a distância focal é dada como 2C, certo? F1 até F2, comprimento desse segmento, é 2C. Ou seja, a semidistância focal é a mais trabalhada, C. Beleza? Tá, essas são as nossas principais. Agora, já vou aqui dizer algumas coisas, tá? Da geometria das seções cônicas, conseguimos tirar a seguinte relação, que é muito importante, que é
a excentricidade da elipse é dada como sendo a semidistância focal pelo semi-eixo maior. Tá? Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Essa relação cai toda hora. Até inclusive na física isso aqui cai bastante. Tá? Então toma cuidado que isso aqui cai bastante. Tá? Usualmente também sai da seguinte maneira, né? Sai C igual a E vezes A também, é muito útil a gente ver isso. Ou seja, a gente pode dizer, por exemplo, que a distância da origem, do centro da elipse até um dos focos é o quê? Excentricidade vezes A. E faz muito sentido por quê? Porque lembra que a circunferência é um caso da elipse? E que caso é esse? É o caso em que E é igual a zero, né? Se E é igual a zero, implica que F1, F2, que é E vezes A, é zero vezes A, que é zero. Ou seja, se F1 até F2 é zero, quer dizer que F1 é idêntico a F2. Que é o quê? O eixo. E isso vai implicar no quê? Vai implicar que A vai ser igual a B, que vai ser o raio da circunferência. Tá? Beleza? Legal. Outra relação que é importante, podemos visualizar num caso mais particular, que é o seguinte, ó. Pegar aqui uma elipse, colocar aqui o eixo maior nela, o eixo menor nela, aqui, tá? E eu vou pegar um ponto bem conveniente. Eu vou pegar esse ponto daqui. Vou pegar o ponto K, ok? Vou pegar o ponto K. A gente sabe o quê? Que, no caso, como a gente colocou uma elipse tal que o eixo maior coincide com o eixo X, né, horizontal, nesse caso, e considerando também que o centro da elipse está no centro, está na origem do eixo cartesiano, então o foco 1 seria o quê? Seria menos C0 e o foco 2 seria o quê? Seria mais C0, né? Faz sentido, né? Porque o eixo, a origem coincide com o centro da elipse, tá? Aqui é 2C, então faz sentido, tá? Esse ponto aqui, K, que eu escolhi, ele é muito conveniente, por quê? Porque se eu pegar, vamos pensar o seguinte, ó, já vimos o quê? Que para todo ponto da elipse, a distância desse ponto, somando ela às distâncias aos focos, vai sempre dar constante, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui agora, ponto Q. Ora, esse ponto Q pertence à elipse, né? Então, a distância do ponto Q até o foco 1 mais Q ao foco 2 também tem que ser uma constante que eu vou chamar de K'. K', tá certo? Legal. Só que esse ponto Q, ora, QF2 é o quê? É esse valorzinho aqui, né? Que valor é esse? Bom, isso aqui é o semi-eixo maior, não é? Aqui é A. Aqui já vimos que é o quê? Que é C ou E vezes A, né? Vou colocar C aqui. Então aqui é o quê? É A menos C. Tá? Então, QF2 é A menos C. E o que é QF1, né? Que é a outra distância. Ora, é o quê? É A mais essa distância daqui, que é o quê? C. Então isso aqui é A mais C. Então QF1 é A mais C. Logo, a soma das distâncias desse ponto Q até os focos é o quê? É A mais C mais A menos C, que é 2A. Logo, como isso aqui vale para todo ponto, ou seja, ora, se vale para o Q, ou seja, se QF1 mais QF2 vale 2A, que é constante, ora, é constante. Se é constante a soma das distâncias, então para todo ponto que eu pegar P, Q, etc., também vale, né? Ou seja, para o ponto K também vale, né? Então aqui KF1 mais KF2 também é 2A. Então, refinando aqui a nossa definição original de elipse, aqui temos o quê? A definição formal é o quê? Para todo ponto P pertence a elipse, a soma das distâncias desse ponto até os focos é o comprimento do eixo maior. Essa é a definição 100% formal de elipse. Fechou? Tá, agora aqui por fim, voltando aqui para o ponto K, aqui é um negócio interessante, que é o que, ó. Vou dar uma apagadinha aqui. Qual que é a parada interessante aqui? É o seguinte, o ponto K, ele tá o quê? Ele tá no eixo menor, né? E o eixo menor, ele é um eixo de simetria. Ou seja, opera como um espelho, tá? E os eixos coordenados formam 90 graus entre si, né? Então o que acontece? Se eu pegar o ponto K e unir até os focos, ora, já vimos que KF1 mais KF2 dá 2A, né? Só que, veja bem, se aqui
KF1O, KF2O são dois triângulos retângulos, né? Que compartilham um cateto, certo? Você pode provar tranquilamente por congruência o quê? Ora, que, e também aqui, né? Porque aqui, ó, esse complemento aqui vale C, esse também vale C, certo? E esse complemento aqui também vale C. Também vale, perdão, vale B, esse complemento aqui, né? Então, isso aqui, esse complemento X, é igual para ambos, né? Porque aqui eu tenho o triângulo KF1O, que aqui tem BC retângulo, e aqui KF2O, que é o quê? BC retângulo. Ora, são o mesmo triângulo, né? Aqui vai ter a mesma hipotenusa, concorda? Essa hipotenusa X aqui, lembrando, ela é a distância de quê? De K até o foco. Então eu tenho o quê? Que KF1 mais KF2 é igual a 2A. Só que cada um desses complementos é X, né? Então é X mais X. Ou seja, X é igual a... O que isso é importante? Voltando para o triângulo retângulo aqui que a gente tinha. Aqui é B, aqui é C, aqui é X, né? Mas se X é A, aqui é A. O que isso quer dizer? Temos uma relação pitagórica entre o eixo maior, o eixo menor e a distância focal. Então, no caso, eu tenho o quê? Que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa relação da elipse também é muito importante. Muito importante. Inclusive, se tu brincar um pouquinho com a definição de excentricidade, né? Ou seja, C igual a E vezes A, você pode chegar em várias relações. Por exemplo, para o B, no caso, você pode chegar aqui que A quadrado menos Z2A2 é igual a B2. Ou seja, que B é A raiz de 1 menos E ao quadrado, por exemplo. Dá para brincar A de infinito com isso aqui. Fechou? Cara, esses são... só mais um detalhe que pouca gente lembra. Os focos são pontos que sempre vão estar localizados no eixo maior, tá? Sempre, 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 sempre. Sempre estarão localizados no eixo maior. Não tem como eu ter uma elipse assim, por exemplo, em pé, e ter aqui no eixo menor os focos. Não, se minha elipse está em pé, eles vão estar no eixo maior. Fechou? Lembrar disso também. Cara, para essa aula é isso. Próxima aula, vamos o quê? Deduzir uma equação analítica cartesiana para a elipse.